Sou aqui debaixo da bênção do meu pastor, o Tassiano, da minha pastora Alice. Honra a Deus pela minha família estar aqui me acompanhando, meu esposo, meus filhos. E pela vida de cada um dos irmãos, pela vida do pastor e da pastora dessa casa, pela confiança a ter depositado em mim para estar aqui em um lugar que é tão santo, né? Eu costumo dizer que é uma responsabilidade muito grande você subir aqui nesse altar, porque não é qualquer palavra. É uma palavra que ela tem o poder de dar vida. A Bíblia fala que quando ela é lançada, ela não volta vazia. Então é uma responsabilidade muito grande para nós. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, amém? Aleluia. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Só para confirmar a profeta da casa, ontem eu falei com Deus assim: Senhor, eu não estou entendendo essa palavra, porque domingo eu fui lá, o Senhor me deu uma palavra para adulto, e hoje eu estou indo lá, amanhã eu estou indo lá, e o Senhor me dá uma palavra falando sobre Davi, que é uma palavra assim que a gente olha assim, é para criança, né? Mas Deus, ele sabe como fala, né? Não é o que nós queremos ouvir, é o que Ele quer que nós entendamos e aprendemos com a palavra dEle, amém? 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos estar lendo todo o capítulo, amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Ora, os filisteus reuniram seus exércitos para a batalha e foram reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acampados entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. E Saul e os homens de Israel se reuniram e se acamparam no vale de Elá, e organizaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam em uma montanha de um lado, e Israel estava em uma montanha do outro lado, e havia um vale entre eles. E saiu do arraial dos filisteus um guerreiro chamado Golias, de Gate, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo. E ele tinha um capacete de bronze na cabeça, e estava armado com uma couraça de escamas. E o peso da couraça era de 5.000 ciclos de bronze. E ele tinha proteções de bronze sobre as pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão. E a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. E adiante dele ia o que levava o escudo. E ele se levantou e clamou ao exército de Israel, e disse-lhes: Por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu, filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei um homem entre vós e deixai-o descer a mim. Se ele puder pelejar comigo e matar-me, seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então serei nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Eu desafio hoje os exércitos de Israel. Dai-me um homem para que possamos lutar juntos. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram apavorados e com muito medo. Ora, Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. E este tinha 8 filhos, e Jessé andava entre os homens como um ancião nos dias de Saul. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha. E os nomes de seus 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o primogênito, e depois deles Abinadab e o terceiro Samar. E Davi era o mais novo, e os 3 mais velhos seguiram a Saul. Mas Davi foi e voltou de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E o filisteu se aproximava de manhã e à tarde, e se apressou por 40 dias. E Jessé disse a Davi, seu filho:
Toma agora para teus irmãos uma efa deste grão tostado e destes 10 pães, e corre ao arraial a teus irmãos, e leva estes 10 queijos ao capitão de 1000, e vê como passam teus irmãos, e traz-me informações. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. E Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com o guardador, pegou os suprimentos e partiu como Jessé lhe havia ordenado. E ele veio para a trincheira. Quando o exército estava saindo para a luta e gritava para a batalha, pois Israel e os filisteus haviam ordenado a batalha, exército contra exército. E Davi deixou os suprimentos na mão do responsável pela carruagem e correu para o exército, e veio e saudou seus irmãos. E falando com eles, eis que subiu ao exército dos filisteus o guerreiro, o filisteu de Gade, cujo nome é Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou as mesmas palavras. E Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, quando viram o homem, fugiram dele e tiveram muito medo. E os homens de Israel disseram: vistes esses homens que sumiu? Certamente para desafiar Israel é que ele subiu. E será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandezas, e lhe dará sua filha, e libertará a casa de seu pai em Israel? E Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que se fará o homem que matar este filisteu e tirar o opróbrio de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: assim se fará o homem que o matar. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe se estendeu contra Davi, e ele disse: por que descestes aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço o teu orgulho e a tua perversidade, e a perversidade do teu coração, pois descestes para que pudesses ver a batalha. E Davi disse: o que eu fiz agora não há uma causa? E ele se virou para outro e perguntou da mesma maneira, e o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. E ouvindo as palavras de Davi, as repetiram na presença de Saul, que mandou chamá-lo. E disse Davi a Saul: não desfaleça o teu coração de ninguém por causa, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá lutar contra este filisteu. E Saul disse a Davi: tu não podes ir contra este filisteu para lutar, porque tu és apenas um jovem, e ele um homem de guerra, desde a sua juventude. E Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e veio um leão e um urso e tomou uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e a livrei de sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso, e este circunciso filisteu será como um deles, visto que desafiou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor que livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará na mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul arrumou a Davi com a sua armadura, e ele pôs na cabeça um capacete de bronze, também o armou com uma couraça de escamas. E Davi cingiu a sua espada sobre a armadura e dispôs-se a ir, mas ele nunca havia provado isso. E disse Davi a Saul: não posso ir com isso, pois não aprovei. E Davi atirou de si, e ele pegou seu cajado em sua mão e escolheu para si pedras lisas do riacho, 5 pedras, e as colocou em uma bolsa de pastor que ele tinha, a saber, em alchofre, e a sua funda estava na sua mão. E aproximou-se do filisteu, e o filisteu avançou-se e aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou-o, porque era ainda moço, ruivo e de belo rosto. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venha
E o filisteu amaldiçoou Davi por seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu desafiaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e tirarei de ti a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje às aves dos céus e às feras da terra, para que toda a terra saiba que é Deus em Israel. E todo este povo saberá que o Senhor não salva com espada e lança, porque a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em vossas mãos. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e vindo ao encontro de Davi, Davi apressou-se e correu em direção ao exército para se encontrar com o filisteu. E Davi pôs a mão no seu alforje e tirou dali uma pedra e atirou-a e feriu o filisteu na testa, de modo que a pedra lhe afundou na testa e caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda na mão de Davi. Correu, pois, Davi e pôs-se sobre o filisteu e tomou a sua espada e atirou da bainha e matou-o, cortando-lhe a cabeça com ela. E quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, fugiram. E os homens de Israel e de Judá se levantaram e gritaram, e perseguiram os filisteus até que chegaram ao vale. E as portas de Ecrom e os feridos dos filisteus caíram no caminho de Saarim, até Gate e até Ecrom. E os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus, e eles saquearam suas tendas. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, mas ele colocou sua armadura em sua tenda. Quando Saul viu Davi sair contra o filisteu, disse a Abinabe, capitão do exército: Abinabe, de quem é filho este jovem? E Abinabe disse: tão certo como vive a tua alma, ó rei, não posso dizer. E o rei disse: pergunta de quem é filho moço. E voltando Davi de ferir o filisteu, Abinabe o tomou e o trouxe perante Saul, trazendo na mão a cabeça do filisteu. E Saul lhe perguntou: de quem tu és, filho jovem? E Davi respondeu: eu sou filho de teu servo Jessé, o Belanita. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, soberano Pai, graças te dou por essa palavra, Deus. Eu sei que o Senhor já está neste lugar, Pai, e eu peço mais uma vez que a tua glória venha invadir cada coração, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através de mim, Pai. Que o Senhor venha trazer uma palavra rema a cada vida, Pai. Porque a tua palavra, ela tem o poder de libertar, ela tem o poder de restaurar e de alimentar a nossa alma, Senhor. Faça não a minha, mas a tua vontade hoje e sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, por que eu li o texto todo? É um texto longo, mas o Senhor me deu esse direcionamento, porque não tem como você pular etapas aqui nessa história, porque cada versículo, cada capítulo lido aqui, ele vai trazer para nós uma orientação de Deus a respeito de como vencer batalhas espirituais. Porque nós vemos aqui, nessa história, de um gigante chamado Golias e de um menino chamado Davi. O menino que foi desprezado, o menino que vivia no pasto, o menino que não era reconhecido pelo seu pai. Mas lá naquele pasto, lá no cantinho, lá no secreto, Davi, ele criou uma intimidade tão profunda com o Senhor. Davi, ele tinha um diálogo com o Senhor constante. E lá o Senhor o preparou para este grande dia. Lá o Senhor o preparou para este grande momento. Davi, ele foi ali lutar não com as forças dele. A palavra fala aqui que Davi, antes de vencer Golias, ele lutou com ursos e lutou com gigantes. E lutou com leões. Antes
de vencer o gigante, ele lutou com o urso. Ele matou o urso. Ele matou o leão sozinho. Lá naquele pasto. Ele era pastor de ovelhas. Talvez o seu pai e seus irmãos olhavam para ele e não davam nada por ele. Não acreditava nele, no que ele poderia se tornar, no que ele poderia ser. Mas Davi, ele não se preocupava com isso. Enquanto ele não tinha o reconhecimento do seu pai, o reconhecimento dos seus irmãos, ele tinha o reconhecimento de Deus. Aleluia. Ele tinha o favor de Deus sobre ele. Aleluia. E aqui essa história vai narrar uma luta entre os filisteus e entre os israelitas. A palavra do Senhor fala que Golias, ele era um gigante treinado para lutar e para vencer. Ele era um gigante grande, enorme, que trazia pavor às pessoas. E é interessante que quando ele vem para afrontar o povo de Israel, ele não está querendo o exército inteiro. Ele está chamando apenas um homem para lutar. E aqui eu entendo que se trata de guerras individuais. Golias, ele não queria o exército inteiro. Ele queria apenas um homem. Quando Golias ele lança esse desafio para aquele povo de Israel, ele está dizendo assim: eu posso, eu sou mais, eu sou grande, eu venço. E é lindo como Deus, ele faz tudo ao contrário. Porque ele pede um homem e Deus manda um menino. Aleluia. Deus manda um improvável para aquela batalha. Deus manda um que aos olhos dos homens era incapaz de vencer. Mas ele venceu. Porque ele não foi na força dele. Ele foi na força do Deus que estava com ele. Do Deus que criou ele. Do Deus que ajudou ele ali naquele pasto. Quando ele ainda estava lutando com o urso e com o leão. Trazendo para a atualidade de hoje, quando eu estava estudando sobre essa ministração, o Senhor falava isso comigo no meu coração. Qual é o gigante que nós temos enfrentado hoje? Qual é o gigante que tem te afrontado hoje? Talvez o gigante do medo. Talvez o gigante da crise financeira. Talvez o gigante da doença. Talvez o gigante da ansiedade. Talvez o gigante dos problemas familiares. Talvez o gigante da escassez. O certo é que o gigante está aí afrontando. O gigante não parou de afrontar o povo de Deus. Todos os dias o gigante se levanta para te afrontar individualmente, no seu particular. É verdade, aleluia. Mas como que eu consigo vencer esse gigante? Como que eu vou vencer esse gigante? E Davi nos ensina isso. Ele nos ensina a vencer esse gigante. Não é na nossa força natural. Não é com as minhas próprias forças. A vitória espiritual, ela não vem na força do homem, em eu confiar na força do homem. Não. Eu venço no Espírito. Eu venço me revestindo do espiritual. Glória a Deus, é verdade. Golias, ele tinha armas. A palavra, o texto que nós lemos descreve algumas dessas armas. Capacete de bronze, escudo de escamas, lança, espada. O texto fala que
ele perdeu para uma adolescente. Histórias falam que Davi tinha entre 15 a 16 anos. Com uma funda, na linguagem de hoje, com um estilingue e uma pedra. Quem fez isso, igreja? Deus. Não foi a pedra, não foi a funda, foi Deus. Eita. Deus usou o que Davi tinha nas Aleluia. mãos para poder vencer aquele gigante. Glória. Deus grande, aleluia. Porque antes de Davi lutar, ele já tinha intimidade com o Senhor. Aleluia. Ele já tinha adquirido no secreto as armas de vencer esse gigante. E muitas das vezes nós, como servos do Senhor, estamos com aquele exército de Israel, com medo, nos rendendo, abaixando a nossa cabeça, fraquejando diante de um gigante, porque esquecemos que a nossa força está no Senhor. Porque esquecemos que nós temos um Deus do céu que guerreia por nós. Aleluia. Porque esquecemos de usar aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos. O Senhor já nos deu autoridade para vencer o mal. O Senhor já nos deu autoridade para repreender. Mas muitas das vezes nós temos medo. Quando a afronta vem, muitas das vezes nós temos medo. Ou pior, muitas das vezes queremos lutar com as nossas próprias forças. Queremos combater o inimigo do nosso jeito. Mas não é assim que vencemos. Paulo fala que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. É contra potestades e principados. Este é o verdadeiro inimigo. Este é o verdadeiro gigante que tem afrontado o povo de Deus. Golias tinha armas poderosas, mas Davi tinha fé. Davi tinha intimidade com Deus. Davi, ele tinha uma identidade espiritual tão linda com o Senhor, tão firme, que ele não se deixou abater pelo que o exército de Israel falou com ele, ou pelas afrontas do gigante. Pelo contrário, ele olha e fala assim: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse homem para afrontar o Deus vivo? Meu Deus. Ele colocou Davi como um homem qualquer. E é assim que eu e você precisamos fazer. Quando o gigante se levantar, nós precisamos nos colocar na posição de soldados do Senhor, para guerrear, porque Deus, ele nos chamou e nos capacitou para isso, igreja. Aleluia. Vencendo com armas espirituais. Davi, ele declara que a vitória já é ganha. Antes mesmo de lutar, ele já declarou a vitória. Ele vira para o gigante e fala assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É uma palavra profética que ele lança ali. Ele venceu primeiro no espiritual, para depois ir atacar o gigante. Aleluia. Então entenda comigo nesta noite: existem guerras que nós só vamos conseguir vencer no espiritual. Não adianta falar, não adianta questionar, não adianta. Precisamos usar as armas que o Senhor deixou à nossa disposição: oração, jejum, palavra. Essas são armas eficazes. Estamos aqui na sexta-feira de libertação. Quantas pessoas estão aprisionadas por gigantes e não conseguem sair dessas prisões porque não exercem a autoridade que Deus já liberou sobre a vida delas? Aleluia. Não usa aquilo que Deus já colocou nas suas mãos para usar? Entenda, aquilo que Deus te deu é suficiente para você vencer. Porque é Ele quem te capacita. Aquela pedra, irmãos, era muito pequena. A palavra fala que ele tinha um capacete. Ele estava com a sua cabeça protegida. Mas
pedra ela foi carregada de fé e unção até aquele gigante. E contra a fé e contra a unção não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que consiga ficar de pé. Aleluia! Deus é suficiente. Davi tinha fé. E foi isso que ele usou naquele momento. E o gigante caiu. Não pela força de Davi. Caiu porque Deus lutou por Davi. O gigante que te aprisiona. O gigante que te traz medo. Saia daqui hoje crendo que ele vai sair. Porque existe uma palavra de bênção sobre a sua vida. Existe uma palavra de provisão sobre a sua vida. A Bíblia fala que Deus, Ele já venceu por nós. Jesus já venceu por nós. Então temer por quê? Por que temer o diabo? Por que temer o gigante? Por que temer as lutas? A verdade é que o povo, essa geração, se tornou uma geração muito medrosa. É, Jesus, aí, ó. É desse jeito. Quando nós voltamos lá no passado e vamos olhar a história dos primeiros cristãos, eles eram maltratados, eles eram chicoteados, eles eram perseguidos, mas eles não paravam. Quanto mais perseguiam, mais a igreja crescia. Eita! Quanto mais perseguia, mais o povo libertava oprimidos. E hoje, muitas das vezes, nós nos acovardamos. O diabo está ganhando território. Nunca se ouviu falar tanto em Jesus neste século, mas não há libertação. É um povo que não busca libertação. É uma geração que quer Jesus, mas não quer se libertar do pecado. Meu Deus. Ele está em cima do muro. É uma geração que quer os prazeres do mundo, mas ao mesmo tempo que as bênçãos que a mesa do Senhor oferece. É. E não é desse jeito. Ou é Deus, ou é o inferno, ou é o demônio. Deus, ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Ou viemos para a igreja para ter uma vida de obediência e santidade, ou vamos para o mundo, mas ficar em dois caminhos não dá. Não tem como. Infelizmente, essa geração dos que se dizem gospel estão dessa forma. São poucos os que se dizem cristãos. São poucos os que carregam a verdade. Os que carregam a mensagem da cruz. É, Jesus. O diabo está enganando. O diabo está destruindo vidas. Cada vez mais aprisionando pessoas. E nós, como igreja do Senhor, o que é que nós estamos fazendo? É, meu Deus. Você é um Davi. Deus te chamou para vencer gigantes. É. Deus te chamou para derrotar e matar gigantes. Seja um matador de gigantes em nome de Jesus. Não deixe que esse incircunciso venha te afrontar, venha afrontar a tua casa, venha afrontar os teus. Meu Deus. Se posicione em nome de Jesus para aquilo que o Senhor te chamou para ser. Glória a Deus. Precisamos defender a causa do reino, igreja. Precisamos defender o exército de Jesus. Davi defendeu o exército de Israel. Aleluia. Davi defendeu aquele povo. Um menino venceu por todos eles. Glória a Deus. Não deixe que o diabo destrua a sua casa. Não
sua rua. Você é responsável pelas pessoas que moram na sua rua. Você já pensou nisso? Quantas pessoas estão aprisionadas na sua rua e você passa por eles todos os dias, mas não dá um oi, mas não fala um Jesus te ama, mas não estende a mão? Isso também é matar gigantes, porque quando você estende a mão, você está ajudando ele a se levantar. Você está ajudando ele a se erguer. Talvez eu esteja ministrando aqui hoje para um Davi que está no anonimato. Verdade. Para um Davi que está lutando todos os dias com o urso, com o leão. Para um Davi que está vencendo lá o gigante todos os dias. Para um Davi que talvez esteja sentindo cansado. Para um Davi que está lá no secreto, sangrando. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus tem honra para você. Aleluia. Assim como Deus trouxe honra para Davi, Deus tem honra para você. Mesmo que ninguém não esteja vendo, Deus está vendo. Deus está vendo o que você está enfrentando. Deus está vendo o gigante que você está lutando todos os dias. E no momento certo, Ele vai te levantar. Ele vai te exaltar. Porque existem muitos Davis que estão acovardados. Mas existem muitos Davis também que estão no anonimato. Que estão guerreando sozinhos. Que estão lutando sozinhos. Que está ferido. Eu não sei porque Deus está me trazendo para esse caminho. Mas eu vou falar o que Ele me mandou falar, igreja. Aleluia. Muitos Davi que está andando sangrando. Muitos Davi que está sofrendo afronta. Muitos Davi que está sofrendo acusação. Muitos Davi que estão com a alma ferida. Mas o Senhor manda dizer para você, Davi, hoje. Ele está derramando o bálsamo de Gileade sobre a sua vida. Aleluia. Ele está trazendo cura para a sua vida hoje, Davi. Glória. Ele está trazendo honra para a tua vida hoje, Davi. Aleluia. Não pare. Não desanime. Mesmo sangrando. Mesmo doendo, mesmo cansado, Davi, não pare. Continue, Davi. Continue, porque a batalha já está ganha, Davi. Continue, porque cada passo que você dá, Davi, Ele está te sustentando. Eita glória. Ele está te carregando no colo, Davi. Então não pare. Continue. O gigante vai ceder. Ou melhor, o gigante já cedeu. O gigante não é maior do que o teu Deus. Use a sua fé. Use a força que Deus colocou dentro de você. Eu sei que tem dias que a alma dói. Eu sei que tem dias que não dá vontade de vir para a igreja. Eu sei que tem dias que a dor aumenta. Mas não pare. Não desanime. Porque Deus conta comigo e com você. Aleluia. Nós somos os remanescentes dessa geração. E para cada ferida, Ele tem um bálsamo de cura. Para cada dor, Ele tem um refrigério que sara, que traz calmaria. Não se preocupe. O gigante Golias, ele não é maior do que o teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele pode até tentar te afrontar, mas o seu
Deus, o meu Deus, Ele está aqui nesta noite. E Ele está te revestindo com armaduras espirituais para você vencer. Aleluia. Glória. Começa a enxergar as batalhas a partir de hoje diferente. Não olhe para o gigante. Não se atemorize com o tamanho das lutas. Maior é o Deus que está com você. Maior é aquele que te chamou. Maior é aquele que te levanta todos os dias. Glória a Deus. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em parar? Senhor, eu não aguento mais. É, meu Deus. Senhor, eu não consigo mais. Mas Ele te sustentou até aqui, não foi? Ele te trouxe até aqui, não foi? Porque você é valioso demais. Ainda que o mundo não te valorize, ainda que os seus não te valorizem, existe um que te valoriza. Existe um que te vê no secreto. Existe um que está te forjando no secreto. Aleluia. Antes de Davi vencer o gigante, ele passou por um processo. Então entenda comigo. Talvez o que para você é o fim é apenas um processo que Deus está permitindo para te levar para algo grande. Porque lá na frente, quando você matar o gigante, você vai entender que foi necessário você passar por cada etapa, porque é uma preparação. O caminho não é fácil, gente. O caminho, ele é estreito. É o caminho de renúncia. E só quem quer vencer, só quem quer usufruir da glória do Senhor, se mantém nesse caminho. Você está de pé. Você está aqui porque Ele permitiu. Porque Ele te sustentou. Porque Ele achou graça em você. Não existe outro caminho. A Bíblia fala que o diabo, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é traiçoeiro. Mas Deus é vida, Deus é amor, Deus é salvação, Deus é bondade. O diabo te aprisiona. Ele oferece pratos e mais pratos para te aprisionar. E tem tirado muitos do caminho. Tem desviado o foco de muitos com banquetes, com promessas. Mas não se distraia em nome de Jesus. Não se distraia, porque Jesus logo vem. A trombeta logo irá soar. Tudo isso um dia terá fim. E nós sabemos que está muito próximo. A nossa recompensa é lá no céu. Quando Davi, ele vence o gigante, ele corta a cabeça de Golias. Ele pega o troféu que é a cabeça e leva até o rei. Deixa eu te falar uma coisa. Não preocupe com as afrontas. Não preocupe com os levantes. Não preocupe com palavras que vêm para poder te abater. É gigante se levantando. Não preocupe. Porque quando o Senhor abater esse gigante, Ele vai te honrar. E você vai levantar as mãos com o troféu da vitória que o próprio Deus vai te dar. Então não se preocupe. Apenas confia no Senhor. Continue nesse caminho de obediência. Continue
Porque só assim vamos ter vitória. Glória a Deus. Seja um Davi vitorioso. Seja um Davi valente. Seja um Davi corajoso. Nenhum dos homens do exército de Israel teve coragem de enfrentar aquele gigante. Mas Davi teve. Glória a Deus. É ousadia. Deus nos chama para um tempo de ousadia. Precisamos nos revestir de ousadia. Para assim darmos basta nas afrontas do inimigo. Entenda, igreja, Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para você ser vitorioso. E eu deixo essa palavra para o teu coração nessa noite. Deus te chamou como Davi. Glória a Deus. Então não retroceda, não pare. Não se intimide. Porque Deus é contigo. Amém?